A Austrália possui a fama de ser o lugar onde a natureza parece que quer te matar, não importa aonde você vai. Quando você vai usar o banheiro, bum, você pode encontrar uma cobra. Quando você vai calçar o seu sapatênis para ir a uma barbearia gourmet, bum, você encontra um escorpião. Quando você abre a despensa da cozinha para fazer um cuscuz com queijo coalho, mas na verdade não tem nada disso porque você está na Austrália, bum, você encontra uma aranha. Mas aí você tá cansado de tudo isso e quer apenas dar um mergulho inocente no mar, e aí você acaba encontrando não o animal mais perigoso da Austrália, mas do mundo inteiro. E vamos ver que bicho é esse. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans, esse é o Ponto em Comum, e o que você acha que precisa fazer para sobreviver ao animal mais perigoso da Austrália? Aliás, esse animal medonho tem uma aparência nada assustadora, a não ser que você tenha medo de saco plástico. Aí eu acho que seria um pesadelo. Ah, meu Deus do céu, socorro! Ah, não, esse aqui é só um saco plástico, é uma brincadeira. Que brincalhão, hein? Eu estou falando de animais feitos de 95% de água, que comem e defecam pelo mesmo buraco. Uma espécie de água-viva conhecida popularmente como vespa do mar. Que apesar de não parecerem tão perigosas, esses bichos são muito letais para seres humanos. Geralmente o corpo deles possui somente 30 centímetros de diâmetro, mas os seus tentáculos podem se estender até 3 metros. E são exatamente esses tentáculos fininhos que mora o perigo. E para tentar sentir literalmente na pele o poder de fogo desse animal, vejamos como foi ser atingido por ele sob o olhar de uma de suas vítimas. Em uma entrevista para o jornal The Guardian, um jovem britânico chamado Mark disse que tinha se mudado para a Austrália, conheceu uma garota australiana e um dia eles tiveram uma ideia. O nosso plano era relaxar um pouco em umas praias paradisíacas do país. E chegando lá, realmente estava tudo indicando para a construção de um dia perfeito. A praia estava quase deserta, estava fazendo muito calor. A areia era bem clara e o mar verde estava calmo. Eu estava na água, olhando para cima, admirando o azul do céu, quando de repente uma dor começou. Eu não sabia o que estava acontecendo. Na hora eu pensei que um tubarão tinha arrancado a minha perna. Eu estava esperando o sangue aparecer na hora, mas não tinha nada. Isso me deixou ainda mais nervoso, porque eu não sabia o que estava causando aquela dor. Não sabia nem para que direção nadar. Todos os meus músculos estavam tensionados. A respiração estava ficando cada vez mais difícil. Eu não conseguia nem entender o que as pessoas ao meu redor estavam falando. Minha voz interior estava sumindo e tudo parecia cada vez mais escuro. Tá ok, parece que deu pra ter uma leve noção do terror que é ser ferroado por essa água viva. E eu digo ferroado porque é exatamente isso mesmo. Apesar de não poderem ser vistos a olho nu, existem uma infinidade de pequenos ferrões espalhados nos tentáculos desse bicho. Eles são estruturas dentro de células conhecidas como quinidócitos e são designadas apenas para a tarefa de ferroar. Elas possuem uma espécie de pelinho, sabe, bem pequenininho do lado de fora, em que ao menor contato com um humano desavisado, elas se abrem. O interior delas é altamente concentrado de sais, o que por sua vez faz com que a água do mar entre lá dentro rapidamente devido à osmose. E isso faz com que aquele ferrão seja expulso violentamente, em uma questão de milionésimos de segundo. Agora eu tenho que dizer uma coisa, esses seres não possuem o veneno mais letal do reino animal não. Ah, bom, bicho, é mó pai. Porém, a maneira que ele é aplicado é que é o segredo que faz com que essa água viva seja tão perigosa. Eita menino! Por exemplo, quando você é picado por uma cobra com um veneno, quem sabe até mais letal, as suas chances de sobrevivência depois de uma picada dessas podem ser até maiores, porque todo o veneno é injetado em um único local, o da mordida. Mas, no caso de uma água-viva, a área em que o veneno é injetado pode ser bem maior. Imagina aí, milhares de pequenos ferrões acertando a sua pele, que juntos acabam deixando uma marca que pode se estender por boa parte da sua perna, por exemplo. Isso faz com que a ação do veneno seja muito mais rápida dentro do nosso corpo. Se a área afetada for grande o suficiente, um ser humano adulto pode morrer em cerca de 2
minutos apenas, o que não dá nem tempo de um último miojo. Tá, ok, mas e aí? O que essas pessoas fazem para aumentar as suas chances de sobrevivência? Bom, para responder isso, vamos para a nossa primeira dica. Primeira dica. Bom, eu tenho que te dizer que não é sempre que a sabedoria popular acerta. E alguns dos cuidados que o senso comum diz para você fazer, na verdade são uma péssima ideia. Um deles é fazer xixi na região ferroada. Mas dependendo o que o dono do xixi comeu e bebeu antes, isso pode na verdade acionar alguns dos ferrões na pele da vítima que ainda não tinham sido ativados. O que só faria as coisas ainda piores. Ai, vai logo, cara, meu braço tá queimando. O que você comeu antes mesmo, hein? Relaxa, menina, aquela rapadura tá na validade. Bom, se for preciso enxaguar, não use xixi, nem água doce. O ideal é usar a própria água do mar, pois ela possui uma maior concentração de sais, parecido com o interior de um quinidócito. E isso faz com que menos deles sejam ativados pela osmose. Outra coisa que o senso comum recomenda é tirar o resto dos ferrões raspando com um cartão de crédito. E isso pode até ajudar a remover o grosso mesmo, mas causa uma pressão que faz com que mais dessas microagulhas sejam disparadas. Ou seja, cartão de crédito para isso não serve, mas para todas as outras existe Mastercard. E também não se deve tocar na ferroada com suas mãos diretamente. O ideal é usar uma pinça para remover cuidadosamente os restinhos dos tentáculos sobre a pele do indivíduo aí que se deu mal pra caramba, né? Ô mãe, tô indo pra praia, viu? Ô, Júnior, tá esquecendo minha carteira, meu celular, minha pinça. Bom, e agora vamos para a nossa terceira dica. E depois de tudo isso, aqui vai um balde de água fria, para você ficar bem longe dele. Por mais que você se sinta tentado a usar o gelo para aliviar a dor monumental, isso pode ser tudo menos ideal, pois uma baixa temperatura faz com que o veneno seja preservado daqueles ferrões ainda não acionados. Uma ideia muito melhor do que jogar um balde de água fria é ficar dentro de uma banheira com água quente, pois o calor faz justamente o contrário. Ele danifica as moléculas do veneno. E agora, uma dica extra. Algo que ainda não sabemos exatamente se ajuda ou atrapalha nos cuidados iniciais é o vinagre. Existem estudos que comprovam e outros que não comprovam a eficácia dessa substância. Então, uma opinião pessoal minha é que, na dúvida, eu não sei se eu usaria esse negócio, né? Mas algo que eu definitivamente faria é se inscrever e ativar as notificações desse canal. Clique aqui no lado para mais vídeos relacionados e veja também o nosso último episódio do nosso podcast, o 4 Curiosos. E lá eu tive uma conversa muito gostosa com a Camila, Vinícius e o Watson. E é isso aí. Até mais. Tchau!